Bom, então, seguindo no capítulo 1 do livro Há 2000 anos, então nós estamos aqui no capítulo Dois Amigos. Semana passada a gente leu o início dele, passou um pouquinho da metade, e nesse capítulo a gente está conhecendo um pouco do senador Públio Lentulus, né? Ele está conversando com um amigo e ele está passando por dificuldades nessa encarnação que a gente acabou de ver, através de um sonho, né? Através de uma visão que ele teve, de uma encarnação passada dele, que ele está tocado, ele está questionando se o que eles acreditam com relação aos deuses e tudo mais é realmente dessa maneira, porque o sonho foi muito real. E inclusive ele conta tudo isso, né, para o Flamínio. O Flamínio está achando que ele está sendo influenciado por fantasias e tudo mais. Mas tem alguns detalhes que chamam muito a atenção, né, da veracidade de tudo que ele estava contando. Então ele acabando de contar que, inclusive, ele foi colocado de frente a um tribunal por conta de crimes que ele tinha cometido nessa encarnação passada dele, que aparentemente não é tão distante dessa, né, uns 80, 90 anos antes dessa encarnação agora como Públio Lentulus. E aí esse tribunal mostra para ele que por tudo que ele fez, estava sendo escolhida uma nova oportunidade onde ele teria certas facilidades com relação à influência política, a poder financeiro, mas com outro, porque eles queriam que a espiritualidade pudesse através dele atuar, né, nesses setores, e com outras dificuldades e tudo mais, que uma delas é a questão da saúde da filha dele, da Flávia. E aí então, ele contando isso para o Flamínio, a essa altura, a voz altiva do Patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas representavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Flamínio Severus ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Quer dizer, ele tinha um carinho, uma atenção pelo amigo, mas ele estava querendo mostrar para o amigo que talvez não precisava se preocupar ou se impressionar tanto assim. Então, encontrando um meio de poder conduzir melhor essa situação. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias da sua formação intelectual, apelando para a sua educação e para o seu orgulho. Olha como isso, para eles, né, e para muitos hoje, né, é virtude, né? O orgulho da raça, o orgulho que uma determinada posição social acabe colocando, e que isso não precisa sensibilizar, fragilizar, como se a sensibilidade fosse uma fraqueza, o orgulho fosse uma virtude, né? Um sinônimo de fortaleza para aquela pessoa. Então, o Flamínio está querendo trazer ele de volta para esse eixo, né? Não, você é um patrício romano, você é um senador, e se orgulhe do que você já tem, do que você é, e não se enfraqueça perante a essas formas de pensamento. Era assim que Flamínio pensava, né? Mas, ao mesmo tempo, não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho, cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Compreendia que era necessário primeiro restabelecer sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras para esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão. Então ele sabia que ele tinha que lidar com calma, com carinho, como ele falou, né, com brandura, para poder fazer com que o Públio voltasse, né, ao equilíbrio, ao domínio de si mesmo. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável doçura: E depois, que mais viste?
Públio Lento sentiu-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais obriguei o vulto de Lívia ao meu lado, mas outras criaturas graciosas, envolvidas em peplos que me pareciam de neve translúcida, confortando-me o coração com os seus sorrisos acolhedores e bondosos. Então, olha que interessante, né? Como apesar, para a concepção dele, né, era um tribunal, um julgamento de pessoas que estavam mostrando a realidade, a verdade, na presença, inclusive, de um espírito muito querido, que era a Lívia, né, que inclusive é um espírito que tem tanta afeição por ele, que se dispôs a fazer a nova encarnação, vir ao lado dele para ser mulher dele, para poder dar o suporte necessário. Agora ela já não estava mais naquele tribunal, naquele momento, daquela visão, mas ele descreve que outras entidades, outras almas graciosas, né, que davam apoio, confortavam ele, com então um aspecto de justiça e ao mesmo tempo de amor. Pessoas que querem o bem dele, né? E como isso muitas vezes não se traduz como sendo o amparo, né, da espiritualidade mais alta que nos conduz ao esclarecimento, a uma nova encarnação, às instruções e tudo mais. E ele segue, né? Atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que meu espírito regressava à terra. Então, depois desse tribunal dizendo que ele teria uma nova encarnação, ele sentiu que o espírito dele já estava voltando, né, ao ambiente da crosta terrestre. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo, daquele tempo da vivência anterior. Já era uma Roma evoluída, né? Um sopro de beleza estava reconstituindo a parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores, que meus olhos não haviam conhecido antes. Então, naquela encarnação que ele cometera aqueles crimes, ele estava como se o espírito dele tivesse realmente revivendo com aquela, inclusive, experiência e consciência. Então, ele viu que ele estava indo em direção a uma Roma já mais adiante, evoluída. Porque a gente não pode se esquecer que ele, como ele falou ali, né? Ele passou um tempo, né, nessa condição de sofrimento, de consequências daquela vida com aqueles crimes e tudo mais. E agora já voltando, percebendo uma Roma renovada. Tive a ocasião de ver meu pai entre os seus papiros e pergaminhos, estudando os processos do Senado, tal qual se verifica hoje conosco. Então, olha isso que interessante, e isso também vai de encontro com o que a gente aprende, né, na obra de André Luiz. A gente viu quando o Segismundo, no livro, né, O Missionário da Luz, ele estava vindo para reencarnar, ele se achegando à casa onde ele iria nascer. Os pais já estavam ali, ele estava vendo os pais antes de nascer. Então, a mesma coisa, ele está vendo o Públio, o futuro pai dele nessa nova encarnação. O pai já era do ambiente do Senado. Como ele falou assim, como hoje nós fazemos, eu já via meu pai. Eu chegando para reencarnar e meu pai já lidando com esse tipo de assunto. E, depois de implorar a bênção dos deuses, no altar doméstico de nossa casa, experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral e fiquei adormentado numa vertigem indefinível. Também a mesma coisa, né? Descrito naquele capítulo da reencarnação do Segismundo, mostrando o processo que acontece com o espírito quando ele vai reencarnar, em que ele passa por uma alteração, uma redução, uma dormência para poder iniciar uma nova jornada num novo corpo. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta, como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morfeu
me houvesse trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Então, aí aqui ele já volta, né, ao estado dessa visão que ele teve. Tudo isso aconteceu e aí ele volta à situação do dia atual. E aí ele fala para Flamínio: ignoro o teu julgamento em face desta confidência amargurada e penosa, mas desejaria me explicasses algo a respeito. Então ele está contando para o Flamínio na intenção de compartilhar algo para ele é muito sério, muito real, e querendo a opinião desse amigo, que ele quer muito bem, com respeito à sua opinião e tudo mais. Então ele fala assim, apesar de para ele está tudo muito claro, ele fala assim: eu gostaria que você me explicasse isso que está me acontecendo, que me aconteceu. E aí o Flamínio responde: explicar-te? Obtemperou Flamínio, tentando imprimir à voz uma tonalidade de convicção enérgica. Bem sabes do respeito que me inspiram os augures do templo, mas afinal, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a fantasia dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Então aí ele, na emissão da opinião dele, ele fala assim: minha opinião é essa, você não pode ceder a uma fantasia. Né? Nós, homens práticos, não nos deixamos envolver ou ser conduzido pelas situações, pelas coisas. Nós é quem determinamos as coisas, né? Por sonharem excessivamente, os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso da realidade necessário às nossas conquistas e triunfos. Então, eles, como romanos, cidadãos romanos, e principalmente da posição que eles alcançaram, né, socialmente, ele fala assim: nós não somos os fracos. Aí ele deu o exemplo dos atenienses, os vizinhos deles, né? Que por muito pensar, muito dar valor a essas coisas, né, sobrenaturais ou fantasiosas, acabaram na condição de escravos, foram escravizados pelos romanos. E ele falou assim: nós temos que agradecer aos deuses, porque os deuses deram para nós, os romanos, o senso da realidade que não se fantasia e por isso domina. Olha como faz sentido na cabeça dele, né? Mas como é a forma de pensamento? Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família, tão somente levado pela fantasia? Então aí Flamínio foi claro, né, para ele dar opinião com relação àquilo. Públio deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos, mas depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou angustiado: meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Então o Públio está falando para ele, fala assim: eu entendo e respeito e tenho a mesma convicção com relação aos nossos deuses que você. E eu seria indigno dessa magnanimidade deles se eu achasse que eu estivesse sendo conduzido facilmente pelos acontecimentos, sem muito raciocínio, sem achar que eu tenho razão em alguma coisa. E aí ele continua falando, porque não é simplesmente só o sonho que acontece com relação a isso, né? E ele vai explicar agora. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas. Mas a verdade é que ainda não disse tudo. Flamínio Severus franziu o sobrolho, rematando: ainda não disseste tudo? Que significam estas afirmativas? No seu íntimo generoso, a angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso. Quer dizer, apesar do Flamínio dar essa opinião
de quem não se dobra a essas. No íntimo, ele já tinha alguma dúvida, porque aquilo realmente contado foi muito impactante para os dois. E mesmo para o Flamínio, que ainda estava mantendo a postura, mas ainda não tinha todas as informações ou tudo que o Públio vivenciou. E era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Lá no fundo, ele estava questionando. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduzindo às galerias do tablino localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Então ele levou o Flamínio num ambiente da casa ali onde estavam as coisas mais importantes e preciosas do passado, né, e dos artigos familiares, né? Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. A um canto, dispunham-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros, enquanto nas galerias avultavam retratos de cera de antepassados e avoengos da família. Olha que interessante, né? Porque a gente não pensa em alguns detalhes. A fotografia, que é o que a gente guarda de lembranças dos nossos antepassados, né? Avoengos são os avós, né? Os familiares dos avós, e bisavós e tudo mais. Antepassados e avoengos da família, naquela época, eram também, de certa forma, imortalizados, não pela fotografia, porque não existiam, mas através de esculturas em cera. Então, é como também as estátuas em mármore, mas em cera era algo provavelmente mais fácil de se fazer para guardar a lembrança de alguém dos antepassados ali. E ele tinha então nesse local, nessa sala, algumas dessas estruturas de cera, retratos de cera, como ele fala. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra: reconheces? Então, olha isso, ele mostrou uma delas e falou: reconheces? E Flamínio respondeu: sim. Respondeu o amigo, estremecendo: reconheço essa efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura. Então, olha isso, Públio Lentulus Sura não é Públio Lentulus, mas é o avô, né, o bisavô, na verdade, de Públio, que tinha o mesmo nome dele, só o Sura, que era de diferente. E se a gente clicar aqui, ó, no histórico, ó, no Wikipedia, a gente encontra Públio Cornélio Lentulus Sura, viveu de 1014 a 62 a.C. Foi um político da família dos Lentulus, da gente Cornélia, da República Romana, eleito cônsul em 71 a.C. Então, e vocês estão se lembrando da história que ele contou, né? Do sonho que ele teve. Então, e ele está claramente concluindo que ele então tinha sido quem? O próprio bisavô. E isso a gente sabe que é comum nas nossas vidas. Nós voltamos com frequência nas nossas famílias. Mais adiante, mais lá atrás, não é regra, né? Não podemos ter isso como regra, mas com muita frequência isso acontece. E aí então o Flamínio fala, é Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século na Revolução da Catilina. Olha os detalhes batendo com aquilo que ele viu no sonho. Morreu estrangulado, porque ele promoveu muitas desavenças, matou, tirou olhos de muitos, e aí quando pegaram ele, mataram ele estrangulado.
E essa é a história do bisavô dele. E essa é a história que ele viu, que ele se viu, reconhecendo como sendo ele ali atrás. Então ele teve acesso direto a essa última encarnação dele mesmo. E aí ele fala, quando o Flamínio confirma, né, que ele sabe e o que aconteceu com aquela pessoa, faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou Públio com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços desta figura, para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? Aí o Públio fala e fala das características, porque assim, aí você olha, parece a mesma. O perispírito, muitas vezes, então, reflete em características físicas no novo ser. Agora, a gente não pode esquecer, nós estamos aqui tentando entender de maneira completa, né? A gente não pode se esquecer que as características genéticas de alguém da mesma família passam de gerações em gerações. Então, o Públio pode ser parecido com aquela escultura em cera, por quê? Porque ele é da família? Pode. Mas é que somando todos esses fatores, mais um pouquinho, porque agora o Flamínio vai chamar a atenção a essa questão. Fala, Públio, mas é normal se parecer com alguém da família, ter traços que lembrem alguém dos seus antepassados. E aí então ele mostra e fala assim, mas não está aqui a chave do meu sonho? O nobre Patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela efígie morta com o semblante do amigo presente. Quer dizer, o Flamínio confirma, é muito parecido mesmo. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. Ia elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento, exclamando: Eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio. Quer dizer, o que o Públio está falando? Flamínio, eu sei, eu não estou sendo conduzido, tudo que você está duvidando, eu também já duvidei intimamente. Eu já procurei afastar, como sendo algo que eu não devo dar a mesma atenção. Então ele fala assim, eu já participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem, ainda a mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Expedi, nestes últimos dias, um dos servos de nossa casa a Taormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do extinto que fiz transportar para aqui. Então, com relação a todas essas dúvidas, aí o que ele fez? Pediu para que alguém fosse nesse local onde provavelmente esse bisavô dele tinha morrido e sido guardada todas as coisas dele. E aí ele falou, busquem e me tragam. Porque eu quero averiguar, quero ir a fundo sobre essas possíveis coincidências ou não, né? E num movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, revirava nas mãos nervosas vários documentos, exclamando: Repara estes papiros. São notas de meu bisavô acerca dos seus projetos no consulado. Então aí ele encontrou os papéis, os documentos que o cônsul, né, o bisavô dele, quando cônsul, tinha escrito, tinha assinado, tinha feito uma série de coisas. Encontrei neste acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões de sonho inexplicável. Então, se antes ele não sabia de muitos dos detalhes do que o bisavô tinha feito, né, com relação a esses crimes, só no sonho,
agora ele tinha papéis confirmando aquilo que ele não tinha informações antes. Confronta essas letras e agora, além de tudo, olha o que ele está pedindo para Flamínio. E a letra? Presta atenção na letra. Não se parecem com as minhas? Que desejaríamos mais, além destas provas caligráficas? Há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. Serei eu, Públio Lento Lussura, reencarnado? Então aí, com tudo isso junto, para ele não tem mais dúvidas. Ele fala assim, então, será que sou eu mesmo? Flamínio Severo deixou pender a fronte com indisfarçável inquietação e indizível amargura. Numerosas haviam sido as provas da lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse, fragorosamente, diante dos fatos consumados. Mas procuraria novas forças, a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. Quer dizer, o Flamínio viu que ele não tinha muito o que argumentar. Ele viu que realmente talvez tudo aquilo fosse verdade, mas o que ele está temendo? Que os outros não entendam, que a sanidade mental de um grande companheiro seja colocado em risco. Então aí agora a preocupação dele é outra. Ele falou assim, não, talvez isso seja verdade, mas ainda assim eu preciso preservar o status, né, que nós temos. E aí então ele responde, meu amigo, murmurou abraçando-o. Concordo contigo, em face destes acontecimentos alucinantes. O fato é dos que mais, o fato é dos que empolgam o espírito mais frio, mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Se ele nos parece realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as tuas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito devamos mergulhar o raciocínio nesses assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquisições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Então, olha como ainda assim, apesar de ser exposta uma verdade que é algo tão transcendente, né? O que se faz para não perder o que se tem, né, do orgulho, da zona de conforto? E é o que exatamente agora o Flamínio está falando. Eu acredito no que você está me dizendo, eu acho que isso tudo é verdade, mas eu acho que nós não devemos dar atenção a isso, porque senão a gente vai perder certas coisas das nossas posições aqui nessa nossa vida, como senadores, cidadãos romanos que somos, né? Então, por isso ele fala, sou avesso a essas perquisições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando de modo geral com o teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo além do círculo de nossa intimidade fraternal, mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me dás testemunho da tua lucidez, sinto-me cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Então ele está pedindo para que o público não conte para mais ninguém. Fez uma pausa nas suas observações comovidas, como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação e exclamou com doçura. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Então, olha a sugestão de Flamínio, tirando o Públio do contexto, talvez porque realmente acreditasse que mudando de ares, a saúde da menina pudesse melhorar, ou não. Quero tirar ele realmente para que não venha a vergonha.
sobre essa família, sobre a mim, que sou amigo dele. Então, o que está em jogo, né? Tudo isso. E outra coisa que agora a gente já começa a entender. Porque a gente sabe que Públio, nessa encarnação, foi tocado pelo fato do Cristo estar passando pela Terra. Ele tem um encontro rápido, um único encontro com o Cristo. Só que ele é romano, mora em Roma. Jesus nunca foi para Roma. Então agora a gente começa a entender, né? O senador romano, de alguma maneira, sai de Roma e vai para a Palestina, onde Jesus já está, né? Caminhando sobre a face da terra. Mas é então através dessa sugestão de Flamínio para preservação, né, do orgulho familiar, do orgulho do cidadão romano que eles eram, né? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender bem, né, o contexto geral aí de tudo que está acontecendo. E aí Tudo eles... ótimo. Oi? Tranquilo, né? Não, tudo ótimo. E aí então agora ele segue dizendo: existem ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura de tua filhinha, restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Quem sabe? Esquecerias o tumulto da cidade, regressando mais tarde ao nosso meio com energias novas. O atual procurador da Judéia é nosso amigo. Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções, porquanto não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado, de modo a que continuasses recebendo os subsídios do Estado enquanto permanecesses na Judéia. Então, como eles têm contatos, como eles têm influências, lá na Judéia tem amigo, aqui tem alguém que consegue fazer, não, pode afastar ele por conta dessas questões que está acontecendo na vida dele, e ele continua recebendo. Então, tudo isso está sendo considerado porque eles têm esse tipo de influência. E aí expõe isso para Públio e pergunta: que julgas a respeito? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria a meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma, zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Públio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança, e como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis ou contrárias à execução do projeto, ponderou: a ideia é providencial e generosa, mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. Então, Lívia é a esposa, né? Flávia é a filha. Mas agora ele gostou da ideia de Flamínio, mas ele fala assim: mas a saúde de Lívia não me autoriza a fazer isso agora. E aí ele pergunta: por quê? Esperamos para breve o segundo rebento de nosso lar. Então a Lívia está grávida. A Flávia, que é a filha, está doente e vem vindo um novo bebê. E quando esperas esse advento? Dentro de 6 meses. Interessa-te a viagem depois do inverno próximo? Sim. Pois bem, estarás então na Judéia precisamente daqui a 1 ano. Então, tudo organizado. O único empecilho seria a gravidez da Lívia, mas eles esperam ela ter o bebê e depois de mais algum tempo, o bebê já saindo de uma fase aí de mais risco, então já fica resolvido por parte de Flamínio, que vai organizar que daqui a 1 ano, então, Públio Lentulus vai ser deslocado para a Judéia. Os dois amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Iniciara-se já o tráfego das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores, porque na Roma imperial as horas do dia eram reservadas, de modo absoluto, ao tráfego dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Então, olha isso, de dia, Roma estabelecia que só os patrícios e pedestres. Agora, os condutores de carroças
que não são patrícios, só pode trafegar à noite. Então, depois da chuva, começou a barulheira, que acontecia durante a noite. Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa com o auxílio de seus escravos decididos e hercúleos. Públio Lentulus, tão logo se viu só, encaminhou-se ao terraço onde corriam célebres as brisas da noite alta. A claridade do luar opulento contemplou o casario romano espalhado pelas colinas sagradas da cidade gloriosa. Espraiou os olhos na paisagem noturna, considerando os problemas profundos da vida e da alma, deixando pender a fronte, entristecido. Incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso e sensível, enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração atormentado por angustiosos pensamentos. Então, apesar de eles terem encontrado algo que o próprio Públio, né, considerou e concordou, as preocupações, os problemas continuam, né? Então, lá dentro, por conta, como ele fala, né, de um amor próprio ferido, de um orgulho ferido, ele estava constantemente, né, revivendo esses pensamentos de tentar entender os problemas profundos da vida, da alma, dos problemas, né, que acontecem, das dificuldades, das doenças, no caso dele, das doenças, dos reveses e tudo mais. E assim termina, então, esse primeiro capítulo, já nos mostrando, né, essa questão de que situação se encontra esse espírito, o que aconteceu na vida passada dele, o que se espera dele nessa, ou em que ponto que está esse espírito para fazer uma mudança de sentido, né, no caminho que está tomando com relação às escolhas ruins, às escolhas boas. Então, tudo isso está fervilhando dentro do espírito do Públio, né? E aqui, então, por hoje, encerramos para na semana que vem, domingo que vem, a gente entra aqui no capítulo 2, que se chama Um Escravo. Certo? Certo. O Marco, então ele ainda não encontrou com Jesus, né? Quando ele foi para a viagem na Palestina, que ele vai... Sim, Okay. ainda tem um certo caminho, né? Então todo esse realmente ser ele de alguma forma começando a despertar, né? Não é que ele teve encontro, é ele começando a questionar e pensar que existe algo mais. Ele está realmente numa fase, Lela, que assim, eu considero assim, né? Que muitas coisas começam ou o mal chega a um determinado nível, que as consequências ruins são tão grandes que você começa a desejar um caminho diferente, né? Mesmo que ainda esteja enraizado dentro dele muito desse orgulho e de tudo mais. Até porque, Lela, você vai entender uma coisa um pouquinho mais para frente desse livro. Não é Jesus quem modifica a trajetória do Públio no momento do encontro. Você tinha dito, ele encontra... O encontro com Jesus é uma grande oportunidade que o próprio Cristo fala para ele: você pode me seguir a partir de agora ou levar um bom tempo sofrendo ainda para se endireitar. E ele ainda, por conta desse orgulho, e vocês vão ver também, muito por parte da influência do Flamínio também. O Flamínio é uma pessoa muito querida, um irmão de coração, mas que também carrega dessas tendências de preservar demais isso, e ainda é tudo isso que é carregado dentro dele, o que faz ele ter uma encarnação tão dolorosa quanto essa daqui que a gente está vendo agora. Certo? Certo. Ótimo, obrigado. Imagina. Então, por enquanto, por hoje é isso. Agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela nossa oportunidade e que seja uma ótima semana. Semana que vem a gente começa o capítulo 2, então. Tá uma bom? Ótima semana. Obrigada, Marco. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.